E antes de a gente começar a falar dos assuntos, eu queria saber a opinião do Presuntinho, viu, Edmundo? Porque eu tenho essa curiosidade, às vezes, de saber de alguém de fora que acompanha muito o futebol carioca. O Presuntinho fez diversos jogos, ele vai direto para São Januário, Maracanã, etc., né? E vendo a situação do Vasco hoje, Presuntinho, é muito diferente dos outros times do Rio, porque, cara, os times do Rio, todos, na minha opinião, estão com um pouco de dificuldade ali. O Fluminense ganhou por 1-0, o jogo o clássico Flamengo e Botafogo foi muito ruim. Você acha que o Vasco está muito atrás das outras equipes cariocas, Presuntinho? Porque eu acho que esse começo de campeonato carioca, o estadual, ele vai ser difícil para todo mundo. Acho que qualquer estadual vai ser difícil para os grandes no comecinho. A gente vê os times tendo um pouquinho de dificuldade, porque os pequenos já estão treinando há mais tempo, já estão um pouquinho com um ritmo maior. Os times grandes vão chegando jogadores novos, que tem que se adaptar. Isso é uma coisa natural. Mas eu acho que o que diferencia o Vasco dos outros três é, olhando para o hoje, o ponto futuro. Você olha para o Fluminense mal hoje, o Botafogo, entre aspas, né? O Fluminense está bem, mas o Fluminense não tão bem, o Flamengo não tão bem, o Botafogo não tão bem, e o Vasco não tão bem, e você olha, poxa, olha para os 4 times, quais têm mais capacidade de render no futuro, entrosando, melhorando o ritmo. O problema do Vasco é só falta de ritmo? É só falta de encaixe? Não é. Não é. Falta talento. Então, eu acho que, infelizmente, o Vasco hoje está um passinho atrás. Eu confesso que esperava a 777, enfim, um pouquinho mais ativa no mercado. Você falou desse acompanhamento no Vasco, né? Eu lembro lá, tá quando. No fim da Série B, né? Na última que o Vasco jogou, eu tava lá em Itu, e na minha ponta, depois do final daquele jogo, eu falei, torcedor, todo esse sofrimento vai passar. Todo esse sofrimento vai passar. Isso acabou. Daqui para frente, o Vasco vai só evoluir. E eu fico naquele sentimento de que até eu enganei o torcedor do Vasco naquele momento, porque a 777 tá bem mais devagar do que eu imaginava. Então, na verdade não foi você que enganou. Quem enganou foi o Josh, né? Inclusive na coletiva do Alexandre Matos ele citou isso, né? O problema foi falarem que já seria a curto prazo o time competitivo. Edmundo, sobre o jogo de ontem, ganhou, mas claramente não convenceu, né? Temos algumas coisas positivas, né? O Galdamés parece que vai tomar ali a posição de primeiro, segundo volante. Acho que será titular do Vasco pelo que eu vi e pelo que falam também, né? Claro que não dá para tirar como parâmetro o jogo contra o Audax Rio, né, que é o time que não fez gol no Campeonato Carioca ainda. Mas o que você achou do jogo de ontem, do modo geral? Ficou devendo muito. O David, apesar do gol, foi o mais criticado na nossa live de ontem, Edmundo. A gente tinha uma expectativa, tem a expectativa de que o time que terminou o Campeonato Brasileiro e fez uma campanha excelente no segundo turno recebesse novas contratações de peso. O que a gente viu acontecer foi completamente ao contrário. Saíram os melhores jogadores, né? Pelo menos os da base ali eram promissores. Eu falo de Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes. Esses atletas eles eram promissores. Acho que eles tinham ainda muito a melhorar. E aí vieram os substitutos, não estão à altura. No jogo de ontem, não tinha Jair, Paulinho e Payet. Desses, o mais criativo é o Payet. Esse está no grupo, está querendo, está fininho. Eu acho que quando ele voltar, a tendência é que melhore. A defesa é sólida, mas ontem a defesa não tinha muito o que fazer contra um time que perdeu todos os jogos no campeonato sem sequer marcar nenhuma vez em 7 jogos. Então, só faltava, né, o Vasco ser o time, já que ele empatou. Eu acho que ainda o Sampaio Corrêa tem 1 ponto, acho que Bangu acho que ainda tem 1 ponto, e esses pontos foram conquistados contra o Vasco. Eu acho que não, eu acho que o Bangu já fez mais algum outro ponto aí por aí. Só faltava o Vasco ser o time que ia fazer com que o Audax Rio fizesse 1 ponto. A vitória levou o Vasco de volta ao G4, né, uma posição que estava incômoda, a 7ª colocação. Não foi muito longe do ideal, mas como você disse, Gui, todos os times ainda não engrenaram. Eu espero que o Vasco esteja nesse início de temporada ali prestes a engrenar. Mas o que falta de verdade é criatividade. E eu diria mais até, falta coletividade, que parecia que com a chegada do Ramon Dias,
o Vasco ia ter uma coletividade sensacional. Ô Presuntinho, sobre o time do Vasco, você chegou a acompanhar o Galdamés, está chegando o Sforza também, acabando o pré-olímpico, aí ele vem para o Vasco da Gama. O Matos já prometeu que vai chegar um jogador de lado e um centroavante. Está tentando o Pedro Henrique lá do Internacional, parece que está muito próximo. Ele inclusive postou nos stories assistindo o jogo do Vasco da Gama. Você acha que a chegada do Galdamés, Sforza, Pedro Henrique já muda esse time? Mas eu acho que precisa de mais reforços, né? O que você acha? Não, evidentemente muda, mas na mesma proporção continua precisando de mais reforços. É claro que o Vasco, na minha visão, não sei o que vocês pensam, tinha um trio de meio de campo muito bom. Jair, Paulinho e Payet é um trio um tanto quanto equilibrado. Eu acho que eles se complementam. Você tem um 10 muito inteligente, muito técnico. Você tem 2 volantes ali que sobem bem, né? O Jair mais na técnica, o Paulinho mais na força. Eu acho que eles se complementavam muito bem. Mas a previsão de retorno deles é lá para o fim do ano, né? Então o Vasco precisa de solução para o meio de campo, que eu acho que hoje é muito problemático para o Vasco, o meio e as pontas. Eu acho que é onde tem mais problema para o Vasco hoje. Eu gostei do que eu vi ontem, do jogo do Galdamés, né? É um jogador que lê muito bem a partida, aquele cara que joga de cabeça em pé, procura, abre bem o jogo. O primeiro tempo dele foi muito bom, no segundo tempo aquela queda, eu acho até pela falta do ritmo, ele estava um bom tempo já sem jogar, mas é bom jogador. Eu acho que ele tem um estilo mais parecido com o do Jair. Acho que ele pode cair ali pela direita para jogar na armação do meio. Enfim, eu gostei dele. Acho que é um bom valor que o Vasco adquiriu, sim. Mas lógico, ainda falta muita gente para o Vasco ficar mais próximo do ideal. Não falta, com certeza. O Edmundo, você achou o Galdamés vai ser titular do Vasco? Ele é o cara que tem técnica, né? Ele, apesar de ser normalmente é primeiro volante, mas ele joga tanto de primeiro quanto de segundo. A chegada do Sforza, que joga mais como segundo volante, e tanto ele quanto o Galdamés vieram com status de titulares, né? Se eles vão ser titulares, são outros 500, né? Mas agora com a lesão do Paulinho, do Jair, acho que é muito provável. Você achou o que da estreia dele, do Galdamés? Vai ajudar o Vasco da Gama? É titular? Eu acho que ele foi bem para a estreia, né? Jogou bem. Eu acho que o Vasco, como um todo, não jogou bem. Então, eu acho que tem uma tendência de crescimento aí, caso ele ganhe ritmo, ganhe mais minutagens nesse meio-campo do Vasco, que ficou frágil com a saída, com a contusão, né? Com as contusões do Jair e do Paulinho. Mas eu acho que é pouco, porque eu acho que falta ainda um jogador, um meia de criatividade, porque não basta só ter o Payet. O Payet oscila, bons e jogos ruins, e principalmente no ataque. O ataque deixa muito a desejar, apesar do belo gol feito pelo David ontem. Eu acho que o David tem capacidade de melhorar, não só porque fez o gol ontem, mas pelo jogo de contra-ataque, 3 zagueiros e jogando de contra-ataque, a força física dele pode fazer diferença. Acho que ele precisa de confiança, e acho que esse gol começa a dar confiança ao David.